Machado de Assis postou no blog uma crítica ao livro O Primo Basílio de Eça de Queiroz. E deu uma confusão, teve gente querendo cancelar o Machado de Assis. Aí o Eça de Queiroz respondeu no Twitter e a confusão ficou maior ainda. Bom, é claro que não foi bem assim, mas poderia ter sido se fosse hoje em dia. Vamos comigo descobrir essa treta literária das antigas? Oi, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia e hoje eu vou ressuscitar uma treta literária das grossas. Eça de Queiroz contra Machado de Assis, né? Dois pilares aí da literatura lusófona. E, bom, o interesse aqui, deixo bem claro, não é falar sobre a obra, as escolas literárias desses autores, isso existe aí uma bibliografia muito vasta e competente sobre isso. Aqui a gente vai trazer o interesse desse tipo de crítica, o interesse desse debate para a literatura. Bom, vamos aos fatos. Em 1878, o grande escritor português Eça de Queiroz publicou O Primo Basílio. E eu achei essa edição aqui, lá na biblioteca do meu pai, fiquei super feliz, uma edição de antes de eu nascer, de um livro que eu queria ler há muito tempo, e eu fiquei até pensando que eu, como leio a maior parte de livros eletrônicos, não vou deixar muitas coisas para os meus filhos e netos. Mas bom, sem arrependimentos. E bom, esse livro foi lançado e ele teve um alcance muito grande. Eça de Queiroz foi muito reconhecido, aclamado, tanto em Portugal quanto no Brasil. Para quem não conhece a história, fala da Luísa, uma portuguesa de Lisboa, da baixa burguesia, que é casada com o Jorge, mas que teve um namorico de infância com um primo, o Primo Basílio, que depois acabou aí o namoro, ele foi pro Brasil, ela se casou, e justo quando o Jorge viaja a negócios, uma longa viagem, o Primo Basílio aparece em Lisboa. E bom, não precisa ter bola de cristal para entender aí que ela vai trair o marido com o Primo Basílio. E uma empregada doméstica dela, a Juliana, que tem um caráter muito forte, que não aceita a situação social dela, a posição de criada, que quer melhorar de vida a qualquer custo, fica de olho e consegue roubar cartas da Luísa, provando o adultério, e começa a chantageá-la, dizendo que se ela não der dinheiro, condições melhores para ela, ela vai entregá-la para o marido. E se vocês quiserem conhecer mais sobre essa história, tem um vídeo muito legal no canal do YouTube Diários de Leituras, do Lucas, que falou sobre esse vídeo. O vídeo tá muito legal, vou deixar nos comentários, vale a pena, na descrição aqui do vídeo, vale a pena vocês irem lá conferir. Bom, esse livro, O Primo Basílio, como eu disse, ele tem um alcance muito grande e, inclusive no Brasil, Machado de Assis resolve escrever na imprensa uma resenha criticando esse livro com o pseudônimo de Eleazar. Ele desce o pau no livro do Eça de Queiroz. E aqui ele vai não apenas falar dessa questão aí da crítica à escola realista. Bom, aqui, claro, a gente não vai tentar colocar a obra naqueles quadradinhos que a gente aprende nas aulas de literatura, né? Aqui começa o realismo, esse autor faz romantismo, esse autor faz naturalismo. Não é isso que, né, a gente sabe muito bem que os autores evoluíram, escreveram diversas coisas ao longo do tempo, mas é verdade que Eça de Queiroz tinha muito essa influência do realismo, que ele mesmo questiona o que é a escola realista ou não, e Machado de Assis, nesse momento, vai criticar muito esse fazer literário, e ele vai criticar não apenas a questão do modo de expor os elementos, como ele diz que nem tudo que está na realidade deve ser retratado na arte desta forma, com esta crueza. Tem a questão do erotismo também, que não era lá muito bem digerido, mas ele vai além, ele vai inclusive no centro da trama. Ele vai dizer que os personagens, principalmente a Luísa, era uma personagem superficial, que não tinha ali uma profundidade psicológica, que apenas a Juliana que tinha realmente um caráter que valia a pena. E também vai
criticar a questão do modo de funcionamento da trama, dizendo que tem muitas coisas muito casuais e que se tal e tal elemento não tivessem ali por acaso, por obra do autor, não teria romance. Enfim, ele foi realmente virulento nas críticas. Ele reconhece o valor do Eça de Queiroz, também não é isso, mas a crítica à obra é muito, muito forte. Ele, inclusive, vai falar de outra obra do Eça de Queiroz nas críticas dele, vai dizer que ele fez uma espécie de plágio de um livro de Émile Zola, com o Crime do Padre Amaro, foi praticamente uma cópia do livro O Crime do Padre Morré. Enfim, a coisa foi muito, muito grave. E as pessoas que gostavam do Eça de Queiroz, gostavam do livro, tomaram as dores, então teve um debate. Claro, não foi na velocidade que a gente tem hoje, né? O cara publica um negócio meio-dia e 10, já viralizou, já fez aquele boom. Mas para a velocidade da época, teve uma boa repercussão, e aí as pessoas começaram a se questionar qual é o fazer literário melhor, o real, o que é certo, o que é errado, e o Eça de Queiroz, como não podia deixar de ser, respondeu. E o cara foi de uma elegância na resposta. Eu separei aqui nessa edição, eles inclusive recuperaram isso, e ele vai dizer, em relação à crítica de Machado de Assis, o Eça de Queiroz responde: apesar de me ser, em geral, adverso, quase revesso, e de ser inspirado por uma hostilidade quase partidária à escola realista, esse artigo, todavia, pela sua elevação e pelo talento com que está feito, honra o meu livro, quase lhe aumenta a autoridade. Olha isso, né? O cara foi de uma elegância. E isso, você saber digerir e trazer o debate, trazer as críticas. Claro que ele responde, ele diz que ele não plagiou coisa nenhuma, que o livro dele, ele foi escrito 2 anos antes, não o Primo Basílio, a gente está falando ali daquele que ele disse que era o plágio, que era o Crime do Padre Amaro, disse que foi escrito 2 anos antes, então que ele não podia ter sido acusado nunca de plágio. Ele se defende, claro, mas é sempre com essa ideia, primeiro, elegante e muito sólida. Então você tem aí uma discussão em relação ao fazer literário, em relação ao que esses escritores vão trazer para o futuro da literatura, por que se faz isso, quais são as influências, e aí a gente que já tem outras leituras, quem já leu ali Madame Bovary e outras obras que vieram antes e depois, quando a gente vai ver a segunda fase do Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente consegue ligar tudo isso e ver como essas críticas realmente ajudam a entender o fazer literário desses autores e perceber que sem crítica a gente não consegue realmente observar determinados pontos da literatura, e o próprio Eça diz que a obra dele não é perfeita, ele não está defendendo com unhas e dentes todos os aspectos, mas ele mesmo expõe e defende cada ponto de vista. Se você não conhece esse debate, eu aconselho, na internet a gente acha isso muito facilmente, e vale a pena a gente ver para entender o que se fazia e como se recebia e como se pode responder a isso. Eu acho, não sei se o Machado de Assis, se fosse já no final da vida, se ele teria respondido e criticado dessa forma o Eça de Queiroz, mas de um jeito ou de outro, o Eça tem razão. Quando alguém critica, alguém de peso, fala da sua obra, para o bem ou para o mal, é aí que o negócio bomba, viraliza, todo mundo quer saber, todo mundo quer ler, todo mundo quer dar a sua opinião, e é isso que enriquece o debate. Claro, com muito respeito, com muito fundamento. A ideia também não é criticar por criticar para se valorizar, e também sair daquela coisa que tem muito na crítica literária, principalmente brasileira, porque lá fora não tem muito isso, de, é meu amigo, então eu vou falar bem. Não, eu não posso criticar aquele medalhão, aquele figurão, porque tá todo mundo falando bem, o cara é importante. Não. Se ele escreveu uma coisa que eu não concordo, que eu acho que poderia ter sido melhor, que eu acho que tem defeitos graves, a gente fala. Pode ser que a gente quebre a cara, pode ser que não seja aquilo realmente a melhor crítica possível, mas se ela tem fundamento, se ela é pensada, se ela é refletida, se ela tem base, vamos falar. E quem puder e quiser, responda, critique com argumentos, e assim a literatura cresce. Fala pra mim, você já leu
O Primo Basílio, ou outros livros dessa época, aí o que você traz, não apenas com o tema do adultério, que é um tema que eu acho que enquanto a humanidade tiver nessa base monogâmica, nós sempre vamos ter das mais diferentes tipos de narrativa sobre isso, mas você já leu esses grandes clássicos? O que você achou? Você tá mais pro lado da crítica ao Primo Basílio ou você gostou? Eu adorei, não acho as personagens superficiais, acho que a crítica à sociedade lisboeta da época é muito profunda, é muito pertinente, tenho lá minhas críticas com relação algumas coisas de ritmo, mas o livro é um primor, vale a pena ser lido, uma joia da literatura lusófona. Deixa aqui nos seus comentários o que você achou e se você não leu, eu recomendo. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!